Bom dia a todos, graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 9 de março de 2023. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. E nesta quinta-feira, dando sequência aí à nossa maratona de leitura bíblica, vamos falar de Jeremias, capítulos de 10 a 12. E o tema do devocional de hoje é se aprenderem a comportar-se. Essa é uma expressão que eu retirei do próprio texto e eu já vou ler o texto de uma vez para a gente começar já a conversar aqui sobre o assunto que vamos tratar. Então eu vou ler Jeremias, capítulo 12, versículos do 14 até o 17. É um texto relativamente grande, então a gente vai ler todo ele aqui para entender o que vamos tratar nessa manhã. O texto diz assim, Jeremias 12, 14. Assim diz o Senhor a respeito de todos os meus vizinhos, as nações ímpias que se apoderaram da herança que dei a Israel, o meu povo. Eu os arrancarei da sua terra e arrancarei Judá do meio deles. Mas, depois de arrancá-los, terei compaixão de novo e os farei voltar, cada um a sua propriedade e a sua terra. E, se aprenderem a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar para Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Mas, se não ouvirem, eu arrancarei completamente aquela nação e a destruirei, declara o Senhor. O texto riquíssimo, né? O profeta faz aqui uma profecia maravilhosa. Vamos entender aqui esse contexto. Lembra que Jeremias começa a sua profecia fazendo uma peça de acusação contra Israel. Então ele reúne todas as provas. Agora ele está tratando dos pormenores desta peça de acusação. Por exemplo, ontem vimos que nos capítulos anteriores, se eu não me engano, de 7 a 11, ele falou sobre a falsa religião. Ele falou da falsa devoção. Ele falou de pessoas ou dos judeus que iam, dos moradores de Judá que iam ao templo, faziam os seus sacrifícios, faziam as suas ofertas, faziam as suas orações, mas o coração deles não estava com o Senhor. E eles foram justamente advertidos por Deus em relação a isso. Agora, a partir aqui do capítulo de número 11, Jeremias trata da quebra da aliança. Ele vai tratar de um outro pormenor da acusação, agora relacionado ao pacto de Deus com a nação de Israel, pacto esse feito lá no Sinai, juntamente com Moisés. Nesse contexto de acusação em relação à quebra da aliança, Deus faz uma promessa de resgate. Ele fala, olha, eu vou resgatar o meu povo. Vamos fazer aqui algumas considerações sobre esse texto que acabamos de ler. E é um texto que vale a pena estudar com cuidado, porque é um texto riquíssimo. Primeira coisa que a gente vai ver nesse texto é o controle de Deus sobre todas as nações. Jeremias ressalta que as nações estão debaixo do governo de Deus. Jeremias diz que as nações, tanto a nação de Judá, quanto o povo de Israel, quanto o Egito, quanto a Babilônia, quanto a Síria, quanto a Grécia, quanto Roma, todas as nações estão debaixo do governo de Deus. Olha só como Jeremias tinha clareza desse governo de Deus sobre todas as nações. E óbvio, né? Quando eu falo governo de Deus sobre todas as nações, eu estou dizendo governo de Deus sobre todas as pessoas dessas nações, porque as nações são formadas por pessoas. Olha só o que Jeremias disse sobre esse governo de Deus sobre todas as nações. Olha o nível de entendimento de Jeremias em relação a esse governo de Deus. Jeremias 10, 23. Se você tiver com a sua Bíblia aí, eu convido você a voltar um pouquinho. Então, a gente está no capítulo 12. Volta aí para o capítulo 10, versículo 23. Olha o que Jeremias diz. Jeremias 10, 23. Eu sei, Senhor, que não está nas mãos do homem o seu futuro. Olha o que Jeremias diz. Eu sei que não está nas mãos do homem o seu futuro. E ele continua a dizer, não
compete ao homem dirigir os seus passos. Então, Jeremias tinha essa clareza. O controle, o governo das coisas está na mão de Deus, não está na mão do homem decidir o seu futuro, é o que Jeremias diz. Bom, Jesus, ele demonstrou que até mesmo os fenômenos naturais estão submissos à vontade divina. Quando Jesus esteve entre nós, Jesus, por exemplo, mostrou que Deus controla as maiores tempestades. Que Deus, ele pode acalmar a tempestade mais feroz. Olha só, quantas foram as vezes que Deus controlou, por exemplo, a pescaria de pescadores que eram hábeis pescadores, mas Jesus mostrou que quem governava aqueles peixes, na verdade, era o próprio Deus. E eu poderia citar aqui outros mais exemplos, mas falaria a mesma coisa, que o governo de todas as coisas está na mão de Deus. E um exemplo aqui, e aí a gente precisa compreender isso, a Bíblia diz que a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, mesmo sem ser aos nossos olhos também no mesmo sentido. Então, a Bíblia afirma, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aos nossos olhos, pode não ser, mas aos olhos de Deus é. Quer um exemplo disso? Para nós, a crucificação, e de fato foi descrita e aconteceu exatamente como isso. Para nós, a crucificação era algo absolutamente violento. Não existe nada mais violento do que um inocente ser vilipendiado, ser escarnecido, zombado, torturado, um inocente torturado. Isso é, de todos os aspectos, absurdo. Só que isso estava dentro da boa vontade de Deus. Então, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que aos nossos olhos não seja. Então, a gente precisa aprender a confiar nisso, e é isso que Jeremias está destacando aqui inicialmente. Segunda coisa que nós vamos ver aqui, segunda consideração, é a capacidade de Deus de cumprir promessas. Eu sempre fico impactado com isso e eu gosto sempre de ressaltar isso. A profecia, ela fala de promessas que foram cumpridas na íntegra. Se você retornar um pouquinho aqui para o contexto histórico e cultural de Jeremias, era um contexto absolutamente diferente desse que ele relata. Ele está dizendo aqui, por exemplo, que as nações que arrancaram Judá, elas serão arrancadas. E mais, ele está dizendo que Judá vai voltar para sua terra. Agora olha isso, do ponto de Jeremias, Judá está completamente subjugada, não há qualquer esperança para o futuro. Judá está completamente nas mãos dos seus adversários. E Deus fala assim, eu vou trazer Judá de volta. E mais, o império, a nação mais poderosa naquele momento, a nação mais militarmente, politicamente, economicamente poderosa naquela época, Deus fala, essa nação eu vou arrancar. Do ponto de vista de Jeremias, isso era impossível, mas foi exatamente o que aconteceu. Babilônia, quem é Babilônia? Essa nação nem existe praticamente. Existem ali povos que derivaram deles, mas eles já não existem. A Síria já não existe como aquele povo poderoso. E Judá continua aí, o povo de Israel está lá até hoje. As promessas, elas foram cumpridas. Bom, o que isso fala para mim e para você? A Bíblia contém preciosas promessas de futuro. O Deus que fez promessas para Jeremias e cumpriu na íntegra, também fez promessas para nós que ainda não se cumpriram. Se esse Deus que fez promessas para Jeremias cumpriu as suas promessas, não há motivos para eu duvidar de que outras promessas que ele fez e que ainda não se cumpriram, vão se cumprir. E isso é absolutamente confortador. Mas só alguém que tem o controle de todas as coisas pode fazer isso. Então, qual que são algumas dessas promessas que nós podemos confiar firmemente? Primeiro, um reino de paz e justiça. Deus afirma nas suas promessas futuras de que ele vai estabelecer um reino de paz e de justiça. Mas não só que ele vai estabelecer um reino de paz e justiça,
Ele diz que ele vai restaurar essa terra que nós vivemos. Ele diz que essa terra que nós vivemos, com suas montanhas, com seus lagos, com seus mares, com a chuva, com a geada, com o sol, com todas essas coisas, que ele vai restaurar essas coisas e vai estabelecer nessa terra um reino de paz. Essa é a promessa de Deus. O que mais? Ele promete vida eterna. O que é vida eterna? É exatamente essa vida que eu tenho hoje, com a minha identidade, com quem eu sou, com a minha história de dores, de lutas, dificuldades, com a minha história de vitórias, de alegrias, de satisfação. Tudo isso será preservado. E eu vou poder olhar para o plano de Deus e dizer: a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Vida eterna é o contrário de morte. Para os homens, a vida dura 70 anos. Por isso que tem aquelas expressões: aproveita a sua vida, vai aproveitar a sua vida. Por quê? Porque a vida deles dura 70 anos. O crente tem uma promessa: a vida dele não acaba. E isso é absolutamente fantástico. E isso deve encher o nosso coração. Não, mas quem disse que vai ser assim? Esse Deus que fez promessas para Jeremias e cumpriu na íntegra. Então, se ele cumpriu no passado, eu não tenho motivos para duvidar dele. Eu só posso confiar que ele vai continuar cumprindo as suas promessas. E o terceiro aspecto aí, eu sei que o tempo já está correndo e hoje eu acelerei porque eu sabia que tinha muita coisa para falar, mas o terceiro aspecto aqui é o aspecto tão lindo quanto os dois anteriores, que é o oferecimento da graça de Deus para todos os povos. Uau! Olha isso! Versículo 16. E se aprenderem a comportar-se como meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo: juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Uau! Deus oferece salvação para todas as nações. Deus diz: olha, se vocês aceitarem o pacto da graça, se vocês se colocarem debaixo da minha aliança, então vocês, e se aprenderem a se comportar como alguém que está debaixo desse pacto, vocês serão, então, inseridos no meio do meu povo. Vocês que hoje não são povo, agora serão o meu povo, diz o Senhor. Irmãos, o Evangelho é o maior programa de inclusão que já se viu na história. O Evangelho, ele fala: todas as pessoas podem vir, sejam eles ricos, pobres, brancos, negros, asiáticos, latinos, europeus, africanos, homens, mulheres, crianças, todos podem se achegar. Não existe ninguém que está excluído da graça. Talvez você nessa manhã, ou você que está assistindo essa gravação, você possa pensar: não, mas para mim não há alternativa. O pacto da graça oferece salvação para todas as pessoas. Agora, não existe no pacto da graça, eu tentei um termo aqui, o melhor que eu consegui foi adesão casada. Lembra daquela tal de venda casada? Você comprava uma coisa e ganhava outra? No pacto da graça não há adesão casada. Você precisa aderir de fato. Isso exige pelo menos 3 coisas. Primeiro, você que está me assistindo e diz assim: ok, eu também quero esse pacto da graça, eu quero esse pacto de amor, eu quero fazer parte do povo de Deus. Então você precisa de pelo menos 3 coisas. Primeiro, uma declaração pública e consciente. Você precisa ir diante das pessoas e dizer: eu agora sou de Cristo, eu agora aderi ao pacto da graça, eu fiz uma aliança agora com Deus, estou em aliança com Deus. Isso de forma pública e consciente. Daí o batismo. Por isso que o batismo tem que ser feito por convertidos, porque eles conscientemente vão fazer uma adesão ao pacto da graça. Mas mais do que isso, uma aliança com o povo de Deus. É exigência. Eu tenho que entrar em aliança com o povo de Deus, ou seja, eu tenho que fazer parte de uma igreja local. Né? O pacto da graça inclui ser inserido no meio do povo de Deus. É o que o profeta Jeremias está dizendo aqui. Então, não existe adesão casada, não existe adesão ao evangelho que não seja também uma adesão ao povo de Deus. Você precisa se inserir ao povo de Deus. E por último, obediência à lei de Deus. Não dá
para aceitar o pacto da graça e não aceitar os termos do pacto da graça. Vai precisar obedecer à lei de Deus. Não para estar no pacto da graça, mas como resultado de se estar no pacto da graça. Foi o que o profeta falou aqui em nome do Senhor. Ele disse, olha, se vocês aprenderem a se comportarem, e forem inseridos aí então no meio do povo de Deus. Isso é absolutamente fantástico. E eu preciso terminar aqui, vamos lá. Moral da história, conclusão de tudo o que acabamos de dizer. Deus controla todas as coisas de acordo com sua vontade. Essa é a linguagem bíblica, né? Não de acordo com a sua presciência, mas de acordo com a sua vontade. Então, Deus controla todas as coisas de acordo com sua vontade. Por isso, é capaz de fazer predições precisas e cumprir suas promessas. Como que Deus pode cumprir suas promessas? Ele faz todas as coisas de acordo com sua vontade. E todos os povos são chamados para adorar esse Deus. Nós somos chamados para adorar esse Deus que faz promessas, pode cumprir promessas, porque ele controla todas as coisas. E qual é o desafio do Léo aí para essa quinta-feira? Que podemos praticar de tudo isso que eu falei? A pergunta é uma só: o que faremos com esse pacto da graça? O que faremos com esse convite da graça? Lembra do convite da graça aqui que Jeremias fez? Se você aprender a comportar, deixa eu lembrar aqui, se aprender a comportar-se como o meu povo e jurarem pelo nome do Senhor, dizendo, juro pelo nome do Senhor, como antes ensinaram o meu povo a jurar por Baal, então eles serão estabelecidos no meio do meu povo. Esse é o convite. Esse convite serve para todo mundo. Talvez você já fez parte aí desse pacto da graça. Talvez você já passou pelas águas do batismo, fez uma declaração pública, mas você não está em plena comunhão com o povo de Deus e muito menos obedecendo à lei de Deus. Então, nessa manhã, o Senhor chama você a voltar. Volte a praticar a lei de Deus, volte a praticar a palavra de Deus, volte a praticar os princípios de Deus, não deixe para trás isso. E você que ainda não fez, você precisa fazer isso rapidamente. Uma declaração pública, dizendo para todas as pessoas que agora você é de Cristo e uma adesão, uma inclusão no povo de Deus, na igreja local e também obedecendo à lei de Deus. Então, o chamado de Deus hoje é para todo mundo. Para aqueles que já fizeram a sua pública declaração e para aqueles que não fizeram. Venham, aprendam a se comportar como povo de Deus e vocês serão então inseridos como parte desse povo. Tá certo? Vamos orar, vamos colocar isso aí diante de Deus. Se você puder então, pare aí um instante o que está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus, Pai de amor e graça, obrigado por esta doce palavra. Reconhecemos que estamos distantes deste ideal. Reconhecemos, meu Pai, que falhamos miseravelmente em ser aquilo que o Senhor projetou. Por isso, nos arrependemos e clamamos pela Tua misericórdia e pela Tua graça, sabendo que o Senhor nos alcança com a Tua bondade, nessa manhã e em todo o tempo. Pedimos que o Senhor nos dê forças para voltar ao Teu caminho e seguir, Senhor Deus, em direção àquilo que o Senhor projetou para cada um de nós. Eu oro assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Que Deus te abençoe. Uma ótima quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.